Como vai você, inscrito nesse canal da Primeira Igreja Batista da cidade de Ilhéus? Muito obrigado pela sua presença aqui. Estamos juntos novamente para mais um estudo no livro de Eclesiastes, capítulo 8. Vamos continuar a partir do verso 9 até o verso 15. O último vídeo a gente estudou do verso 1 ao verso 8 do capítulo 8 de Eclesiastes. Quero falar com você que ainda não está inscrito. Se inscreva, ative o sininho, libere as notificações para receber os nossos vídeos de estudo e também para participar conosco das transmissões dos cultos ao vivo e dos estudos dos jovens. Você que já está conosco, deixe o seu like, deixe o seu joinha ou o seu dislike, se assim você preferir. Você que está no Instagram, muito obrigado. Você que está no Facebook, agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu carinho e pela sua confiança. Eclesiastes capítulo 8, nós começaremos então do versículo 9, que diz assim: Tudo isso observei quando dediquei o coração a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há épocas em que um homem tem domínio sobre outro homem para arruiná-lo. Este período difícil que nós estamos vivendo, nesta pandemia que tem arrasado o mundo, nós estamos vendo muitos dos controle de homens sobre homens, e muitos deles se aproveitam para fazer o mal. Precisamos então buscar em nós uma maneira diferente e diferenciada de viver, para fazermos para com o outro o que Jesus nos ensinou todo o tempo. Devemos fazer o bem. E a Bíblia nos ensina exatamente como devemos pagar o mal. Devemos pagar o mal com o bem. Porque esta cadeia de mal precisa ser quebrada. E nesses tempos em que os homens têm controles uns sobre os outros para fazer o mal, precisa mudar para os homens têm controle uns sobre os outros e aproveitam para fazer o bem. O próximo versículo, o versículo 10, diz assim: Vi também os ímpios serem sepultados, os que antes entravam e saíam no lugar santo, e foram elogiados na cidade onde haviam feito mal. Isso também é absurdo. Esse capítulo 10 não é um capítulo simples de apresentarmos, uma vez que há divergências entre os textos, os melhores textos de tradução. O texto parece expor o mesmo comportamento de alianças políticas de hoje. Pessoas que andam fazendo aquilo que não deve e pessoas que também fazem o bem, mas o elogio acontece para aquele que me traz algo de melhor. Havia um tribunal formado por sacerdotes e dirigido e presidido por sumo sacerdote, como tem todo o tempo. Entretanto, a injustiça ou o mal estava presente em alguns de épocas. Em épocas, a corrupção também alcançava o templo e alcançava a religião. Elogiavam o mal ou aqueles que faziam o mal. Pelo menos em uma das versões é isso que o texto está dizendo. E como o próprio Salomão diz, elogiar aqueles que fazem o mal, mesmo que seja por um retorno, principalmente por um retorno pessoal, é um absurdo, é algo que nos ensina que a corrupção está no gênero humano. Mas podemos sim quebrar esta corrupção, porque não foi para isso que Deus nos fez. O verso seguinte, o verso 11, diz assim: O coração do homem está inteiramente disposto a praticar o mal. Por que não se executa logo o castigo sobre os crimes? Há uma dificuldade em nós. Temos dificuldade em compreender misericórdia. A misericórdia vai gerar graça, vai gerar um favor imerecido, vai anular o mérito e vai nos dar algo mesmo que a gente não mereça. Misericórdia. Aprendi recentemente com um colega, ter o miserável no coração, misera cardia,
Ter o miserável no coração é saber que ele não tem condição alguma de nos dar retorno. Então, exercer misericórdia vai gerar graça. Salomão está com essa dificuldade aqui porque ele clama para que os crimes tenham logo o seu castigo. Talvez castigar o crime não seja a melhor via para uma situação dessas. Entretanto, a afirmação de Salomão sobre a impiedade constante no coração do homem traz também a ideia humana de crime e castigo sem misericórdia. O homem tem dificuldade de aceitar a misericórdia divina porque está inteiramente inclinado para o mal. E Salomão compreende isso e lá na carta aos Romanos também vai repetir aquilo que Salomão ensina aqui. Paulo, que entendia muito bem dos agiógrafos, ele diz na carta aos Romanos sobre a ideia do homem ter o coração inclinado para o mal. No verso 12, ele diz: ainda que o pecador cometa um crime 100 vezes e tenha vida longa, eu sei com certeza que tudo irá bem aos que temem a Deus, aos que o reverenciam. A ideia de misericórdia está misturada com santidade e castigo, como falamos recentemente. Parece que o homem tem merecimento na sua santidade e por isso recebe misericórdia. E a coisa não é assim. A misericórdia é exatamente para aqueles que não merecem, para aqueles que são miseráveis. A misericórdia é exatamente para gerar graça. Precisamos ter um coração gracioso. Precisamos ter a nossa medida sacudida, recalcada, generosa. A nossa generosidade vai gerar, com certeza, generosidade. O verso 13 vai dizer o seguinte, e aí a gente pode observar uma possível ironia. Porém, nada irá bem para o ímpio, não terá vida longa e passará como uma sombra, pois não teme a Deus. Salomão parece usar de ironia aqui, porque ele vai falar o contrário no verso 14. Mas a gente pode perceber que Salomão parece ignorar a eternidade quando acha que o castigo é aqui, com a morte carnal. Aliás, isso era algo do contexto da cultura judaica. A cultura judaica tinha dificuldade de entender a ressurreição. Lá no templo, apenas um dos partidos compreendiam e criam na ressurreição. A ideia da eternidade parece estar um pouco distante da cultura judaica, apesar de todo o tempo Deus ter se mostrado eterno e ter mostrado a ideia da vida eterna. Parece meio difícil para que eles compreendam isso. E por isso a palavra sepultura está todo o tempo pairando os textos e ela está sempre presente nos textos na dificuldade dos agiógrafos. Salomão tem muita dificuldade com a sepultura e com a morte, porque parece não compreender a eternidade. E ele continua neste conflito difícil entre o retorno do ímpio e o retorno do justo, como se ele fosse justo ou como se houvesse um justo neste mundo. E na realidade ele fala isso, que viu um justo, e parece estar falando de si mesmo em capítulos anteriores. Entretanto, a Bíblia já nos ensina que não há um justo sequer. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, isso nos é ensinado. Vejam que no capítulo 14, ele vai negar isto que falou aqui. No capítulo 14 ele diz: ainda há outro absurdo sobre a terra. Há justos que sofrem como se fossem ímpios, e há ímpios que são premiados como se fossem justos. Eu disse que também isso é absurdo. Por isso acho que ele age ironicamente no verso 13, porque logo no verso 14 ele não fala sobre o término ou a passagem rápida ou o quanto é fugaz a vida do ímpio. Ele não fala disso. Ele fala exatamente que muitos ímpios recebem
um retorno como se fossem justos. E é por isso que parece que ele está sendo irônico no verso 13, quando diz que, porém, nada irá bem para o ímpio. Aliás, o próprio Salomão entende que tudo sucede igual, acontece igual para justos e injustos. A chuva cai para ambos, e é isso mesmo, a vida é assim. Voltando àquela expressão que nós já falamos algumas vezes aqui, Deus é justo. Mas quem disse que a vida é justa? E ainda percebendo algumas questões, qual homem merece que Deus lhe dê misericórdia? Se ele merecesse, não era misericórdia. Se ele merecesse, não era a geração da graça, a graça derramada na vida do homem. Mas qual é a dificuldade de Salomão? A dificuldade de Salomão é que ele não suporta um retorno melhor para uns e um retorno pior para outros. Salomão aplica esses conceitos mundanos de crime e castigo sem misericórdia, por isso há em seu coração a insatisfação. Ele precisa compreender o Deus que crê, o Deus da misericórdia, o Deus da graça. É interessante uma parábola que está lá em Mateus, no capítulo 20, versos de 8 a 6. Nesta parábola, muitos trabalhadores são registrados para o trabalho de um dia. Alguns chegam logo cedo e naquele momento há um acerto de que eles recebam pelo trabalho de um dia um dinário. Mas muitos chegam já no final do dia e a graça, a misericórdia, o presente, o favor imerecido que aquele senhor daquele trabalho ele tem para com os últimos incomoda os primeiros que chegaram. E os primeiros que chegaram pensam, por que eles que chegaram por último receberá da mesma forma ou o mesmo tanto que nós? E aquele senhor diz assim, por que você está incomodado? Porque eu estou exercendo misericórdia para com eles. Eu não tratei com você um dinário. Se tratei um dinário com você por um dia de trabalho e você recebeu um dinário, isso é justo. Se o outro recebeu também um dinário, você não deve se sentir mal, mas deve saber que eu tenho o direito de exercer graça, de exercer misericórdia. É a ideia que é passada ali naquela parábola dos trabalhadores. Nós nos incomodamos quando os outros se dão bem. Acontece muito isso nas nossas vidas. Quando alguém recebe um trabalho melhor, isso não dificultou o meu trabalho, isso não fez com que eu me tornasse pior, mas o outro está em melhor situação, às vezes nos incomodam. Por quê? Porque algumas obras da carne ainda estão trabalhando em nós, como, por exemplo, a inveja, as facções, as divisões, as coisas ou sentimentos ou as obras da carne que acabam nos causando, inclusive, ciúmes, que é uma das obras da carne. É necessário entender, então, Romanos capítulo 8, verso 18. E aí eu gostaria de ler, porque Salomão não entende algumas tribulações, algumas dificuldades desta terra, algumas dificuldades desta vida, deste tempo, e ele precisa compreender que aqui nesta vida o que temos mesmo é muitas dificuldades. E ele precisa compreender que isso pode gerar uma glória maior. Lembra que nós falamos recentemente que mar calmo não faz bom marinheiro? Deus, quando nos permite muitas tribulações, é para que possamos ser pessoas mais maduras na fé. Vejam o que é que a tribulação produz. Produz paciência, experiência, esperança. E aí nós compreendemos também no capítulo 8, verso 18 de Romanos o seguinte. Paulo dizendo que considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Salomão não tem esta esperança e talvez esse seja o incômodo do seu coração. No verso 15, parece que Salomão, então, tem aquele iluminar do rosto que ele falou no
no capítulo, nos versículos anteriores. Vejam bem o que ele diz no verso 15. Por isso exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isto o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Salomão está propondo uma maneira diferente de viver. Uma maneira diferente de olhar a vida e de olhar o mundo, exaltando a alegria. E é isso mesmo, a alegria deve ser exaltada. Quero lembrar a você que a alegria é a primeira qualificação do fruto do Espírito. Em algumas Bíblias está escrito gozo. Gozo e alegria é a mesma coisa. Salomão verifica que é melhor olhar o mundo e a vida pela perspectiva da exaltação da alegria. Sejamos alegres todo o tempo, porém, não significa que a alegria seja felicidade. Mas a alegria pode ser a expressão de uma vida feliz e por isso devemos exaltar a alegria, porque nós temos o melhor em nós e para nós. Deus nos dá tudo de bom nesta terra e Deus nos deu o melhor, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Jesus de Nazaré em nós produz o fruto do Espírito, que é e as qualificações deste fruto. E uma das qualificações do fruto do Espírito é a alegria. Então eu quero encerrar este estudo falando para você o seguinte: esteja alegre todo o tempo, exalte a alegria. Uma ovelha entrou no meu gabinete, incomodada com algumas brincadeiras ditas de púlpito. E eu então lembrei de um amado pastor que um dia foi pregar e alguém disse a mesma coisa a ele. Disse: pastor, o senhor prega muito bem, mas acho que de vez em quando o senhor brinca demais. E ele pensou no seu coração: vou parar com esta mania de brincar. E esta mania de brincar era a alegria do seu viver. E os seus familiares logo começaram a perceber que ele estava passando por um processo de tristeza, porque estava nele, esta alegria estava no seu coração. A gente pode verificar na Bíblia alguns momentos bem cômicos, bem interessantes, que nos faz rir. E eu vejo um Deus que nos dá alegria, porque ele diz que essa é uma das manifestações do fruto do Espírito. Devemos exaltar a alegria. Mude a perspectiva da sua vida. Se está triste, exalte a alegria e esteja todo o tempo feliz, apesar de que o conceito de felicidade é um pouco mais profundo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Obrigado pela sua presença aqui. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Se é inscrito, deixe o seu joinha. Até a próxima, se Deus quiser.